Fala pessoal, tudo bem? Nesta segunda parte do vídeo, nós faremos as furações na nossa peça, criaremos algumas features de rosca e também definiremos alguns fillets em algumas regiões da nossa peça. Esses recursos são muito comuns em projetos, criação de furação, de fillet, de chanfro, e vocês verão aqui no ZW3D como é fácil criar esses recursos. Então vamos lá. Para continuar aqui o nosso modelamento, nós vamos criar primeiro um rebaixo nesta região aqui da nossa peça. Então, para criar um esboço, nós podemos clicar diretamente aqui nessa face, selecionar a opção de esboço e confirmar. O esboço que nós vamos criar é um círculo e vamos selecionar então este primeiro círculo aqui, que é a referência pelo centro, e vamos clicar aqui no meio, pegando ali, acaba pegando o snap ali, ó, do centro do círculo ali que já existe na nossa peça. E vamos criar um círculo com um diâmetro de 26, tá? Então eu vou ajustar aqui a cota para 26 milímetros. E vou sair do esboço. Agora nós vamos fazer uma extrusão. Vamos selecionar esse perfil. Eu vou alterar a direção da extrusão, então eu vou clicar aqui nessas setinhas, ó, ou eu posso clicar diretamente na setinha na área gráfica. E vou configurar a profundidade com 4 milímetros. E a operação booleana será de remoção. Aí ele vai fazer o corte na nossa peça. Perfeito. Agora nós vamos criar um outro esboço novamente na mesma face. E vamos criar novamente um círculo, só que dessa vez eu vou pegar ali o centro novamente do círculo e eu vou ajustar até ele tangenciar com a aresta externa da peça. Ok? E agora eu vou criar uma linha, então eu vou pegar a ferramenta de desenhar, vou clicar aqui no centro do círculo, vou puxar uma linha até a extremidade do círculo, né? E vou criar uma dimensão pegando a referência de ângulo entre essa linha e a linha de centro, né? E o ângulo que eu vou colocar aqui será de 45 milímetros, ou 45 graus, né? Então colocamos o ângulo de 45 graus, eu vou espelhar essa linha, então vou clicar com o botão direito nela, vou selecionar a opção espelhar. A linha de espelho que ele pede aqui será a própria linha de centro, né? E eu vou confirmar. E agora eu vou selecionar a ferramenta de aparar inteligente. Então a ferramenta de aparar inteligente, quando eu clicar e arrastar o mouse, ele corta as regiões ali selecionadas. Perfeito, então é essa região aqui que nós faremos o próximo corte, tá? Então eu vou sair da extrusão, vou sair do esboço, né? Vou clicar aqui em extrusão, vou clicar no perfil. A direção será para baixo, né? Então eu vou mudar a direção aqui, clicando na setinha ou clicando aqui embaixo, né? No painel lateral tem aqui a direção. Ok? E aí eu vou fazer isso como um corte, né? Só que a profundidade aqui será de 2 milímetros. Vou dar um OK. Está feito ali aquele corte. Eu vou ocultar esse esboço, ó, clicar com o botão direito em cima das linhas e escolher a opção Blank, né? Beleza. Agora nós vamos criar, deixa eu dar uma olhada aqui, nós vamos criar 4 furos roscados, tá? Então nós vamos criar 4 furos roscados aqui nesta face e é bem simples de fazer esse procedimento. Então nós vamos selecionar aqui a feature de furo, dá um clique aqui, ele vai mostrar os tipos de furos que nós podemos criar. Então nós podemos criar um furo simples, um furo rebaixado, furo roscado e furo personalizado, né? Nesse caso nós faremos então um furo roscado. E aí nós precisamos selecionar o local, né? Então nós vamos criar 4 furos simétricos, tá? Então eles terão ali a mesma distância entre eles.
Para poder fazer o posicionamento correto aqui com precisão, eu vou clicar com o botão direito em qualquer parte aqui. E o ZW 3D vai mostrar aqui, então, as opções de posicionamento que eu posso capturar na minha peça. Então, eu vou selecionar aqui a opção de esboço. Ó. Eu vou criar um esboço nesta face. Então, eu vou clicar na face. Então, ele já posiciona a peça, ele abre o nosso esboço. E aí, nós podemos selecionar, por exemplo, a ferramenta de ponto. Ó. E aí, eu vou clicar num ponto aqui. Vou clicar em outro ponto do outro lado. E aí, eu consigo aproveitar a restrição horizontal, né? E eu consigo aproveitar também a restrição simétrica. Ó. Então, conforme eu jogo o cursor um pouquinho mais para o lado, ele mostra o sinal de simetria. Então, significa que os dois pontos estão na mesma distância ali entre as arestas da peça. Ok? Então, eu quero essa restrição, porque ela vai me ajudar bastante. Agora eu vou descer e vou fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo. Ó. Eu quero a restrição vertical e eu vou descendo, consigo ter uma restrição ali simétrica. E aqui deste lado a mesma coisa. Tá? Perfeito. Então nós temos ali a simetria entre os pontos. Agora nós vamos dimensionar apenas um dos pontos e ele ajusta os quatro pontos ao mesmo tempo. Então eu venho aqui em dimensão rápida, vou clicar aqui num ponto, vou clicar no outro. Então aqui a medida será de 13 milímetros. Agora eu vou clicar neste ponto, vou clicar nesse, e a medida também será de 13 milímetros. Então veja que ele já ajustou os quatro pontos ali ao mesmo tempo, por causa da restrição de simetria. Saindo do esboço, ele vai posicionar os furos então naqueles pontos. Ó. Então o local já foi definido. Agora nós vamos definir a geometria e as medidas desses furos roscados, né? Especificar ali qual é o tipo de rosca e tudo mais. Então aqui nós vamos criar uma rosca M12 por 1,25. Então no tipo de furo aqui, ó, nós vamos manter a opção M, né? Nós temos outros furos ali. E vamos colocar ali o furo tamanho M12, né? Por 1,25. Beleza, especificamos o furo roscado. Agora nós vamos especificar um pouquinho mais para baixo a profundidade desse furo, né? Então em cima foi a parte roscada e embaixo o primitivo. Então eu vou colocar aqui que ele é passante, ó. A profundidade dele é passante. E vou confirmar. E aí está feito o furo roscado. Ok? Ele é passante, né? De acordo com o que o nosso projeto está pedindo, né? Próximo passo agora, pessoal, é a gente criar um furo cônico aqui nesta parte. Então nós vamos novamente lá na feature de furo, furo roscado. O local eu vou pegar aqui com o próprio snap a parte de baixo do rebaixo, né? O centro dele, ó. Então ele mostra, vai ficar azul aqui a borda do círculo, ó, quando ele indica que está pegando como referência aquele círculo. Beleza, então eu cliquei nele. Agora eu vou definir as medidas ali daquele furo. Então primeiro esse furo aqui vai ser cônico. Então eu vou mudar aqui a opção ó, de forma do furo para furo simples, de furo simples para furo cônico. Quando eu mudo para furo cônico, ele muda também a especificação do tipo de rosca. Então nós vamos utilizar a rosca ISO 7 mesmo, tá? E o tamanho será a RC 3/4, 14 fios por polegada. Ok? A profundidade da rosca não será padrão, será personalizado. E nós vamos colocar o valor aqui de 12 milímetros. Mas esse valor ele tem que ser o último a ser ajustado. Eu vou explicar o porquê. Tá? Mas vamos deixar por enquanto aqui ó, com 12 milímetros. Agora eu vou vir aqui para a parte então das medidas do furo. Tá? A profundidade desse furo ele não pode ser passante. Então eu vou desmarcar aqui e vou colocar, mudar de atravessar tudo, vou colocar cego. Né? E olhando aqui a nossa peça, ela precisa passar o suficiente, pessoal, para ela
vazar aqui nesse diâmetro, né, no interior da peça. Então eu posso descer ele aqui, ó, mais ou menos visualmente, né, eu consigo ver as arestas lá dentro da peça, ou eu posso apertar Ctrl F de faca e ver também que ele passou, né, ou vir até a metade mais ou menos da peça, né. Mas a medida ela não tem uma medida correta, é só ela vazar ali para dentro mesmo daquele diâmetro interno. Bom? Só que quando a gente altera a profundidade do furo, repare que aquela medida de 12 lá em cima, ó, da profundidade da rosca, ela é alterada. Então por isso que ela tem que ser a última medida a ser alterada, porque ela sempre vai mudar quando eu alterar a medida da profundidade do furo. Ok? Feito isso, clique em OK e aí está feito o furo roscado. Tá? Agora nós vamos fazer uma rosca externa aqui nesta parte. Para fazer rosca externa, nós vamos selecionar a opção de marcar rosca, tá? Esse recurso marcar rosca, ele cria uma rosca cosmética, uma representação de rosca, ele não modela os filetes, ok? Aqui modela os filetes é a feature de cima. Então nós vamos clicar aqui em marcar rosca. E aí como que funciona? A gente precisa clicar na face, né? Para ele entender qual é o tamanho dessa rosca. Então, quando eu vou passar o cursor aqui nessa face, repare que quando eu estou da metade da face para lá, ele entende que a rosca começa deste lado. Quando ele está da metade para cá, ele entende que a rosca começa desse lado. Então ela vai começar desse lado mesmo. Então eu mantenho o cursor mais para o lado direito, né? Quando eu passo para o outro lado, ele muda, tá vendo? Então eu vou dar um clique aqui. Perfeito. Agora ele já identificou qual que é a dimensão, o tamanho daquela rosca, né? Ele já entendeu ali que é uma rosca M a princípio, né? E se ela for M, ela é M36 por 2, ok? E aí nós temos a tabela aqui, né? Então tem M36 por 2, M36, ok? Eu vou deixar aqui uma M36 por 2 mesmo. E o comprimento eu quero com 15 milímetros. Então, como ele está aqui com comprimento padrão, né? Eu tenho uma vez o diâmetro, uma vez e meio o diâmetro. Então eu vou colocar aqui que ela é personalizada. E aí eu consigo inserir a profundidade, comprimento dessa rosca, né? 15 milímetros. E para finalizar, eu vou colocar aqui um chanfro de 5 décimos, que eu poderia ter feito isso na minha peça, mas eu não fiz, né? Então a gente consegue colocar isso daqui, essa especificação do chanfro, dentro do próprio recurso de rosca externa. Então eu vou clicar aqui em chanfro final e vou colocar um chanfro de 0,5 por 45. Vou dar um OK. E aí está feito a rosca externa. Ok? Perfeito. Então nós fizemos ali o rebaixo, né? As roscas, furos roscados e a rosca externa. Legal. No próximo vídeo, nós veremos então como que nós finalizamos essa peça, né? Vamos aplicar as features de pivot, né? Aplicaremos propriedades da peça, aparência. Então vocês fiquem ligados aí que no próximo vídeo vai ter bastante informação também para a finalização desta primeira peça aí do nosso conjunto, ok? Obrigado aí a todos que assistiram o vídeo e até a próxima.